Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. É o primeiro versículo que nós vamos meditar nessa noite para falar sobre glória a Jesus. Diz assim o versículo: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Glória a Jesus. Somente esse versículo para a gente começar a falar a respeito disso. Mais bem-aventurada coisa é dar. Amém? Palavra do Senhor Jesus. E aí ele é registrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 35. Nós temos que prestar atenção no seguinte verbo: dar. Amém? Eu dou, tu dá, ele dá, nós damos, vós dais, eles dão. Amém? É interessante esse verbo, porque ele é mencionado na Bíblia Sagrada mais de 1480 vezes. Que maravilha, viu? Mais de 1480 vezes o verbo dar aparece na Bíblia. E Jesus falou que mais bem-aventurada coisa é dar. Glória a Jesus. Nós temos, queridos, que aprender a respeito disso. E aí nós vamos ver como funciona, glória a Deus, esse verbo dentro da minha vida, dentro da nossa vida. Nós estamos começando hoje a semana. Hoje é domingo, glória a Jesus. É uma semana que se inicia. Nós vamos, ao longo dessa semana, colocar em prática essa palavra que nós vamos ouvir aqui nessa noite. O título da mensagem de hoje é esse: mais bem-aventurada coisa é dar. Devemos dar, irmãos, a semelhança de Deus. Para quem? Para o mundo. Vamos observar isso aí? Aleluia! A suprema manifestação do amor, glória a Deus, é precisamente o ato generoso de dar. Quando nós amamos alguém, nós damos amor. Amém? Amém. A ordem de Deus como mandamento, qual foi esse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Glória a Jesus. Então você precisa dar amor. Amém? E até o hino por aí que diz: eu quero dar amor. Amém? Nós devemos querer dar amor. Quando nós damos amor, nós damos a semelhança de Deus. Deus é o supremo exemplo que sempre havemos de tomar, à medida que formos sendo cheios do Espírito Santo. Primeiro, ponto 1, algumas coisas que Deus nos dá. Vamos ver o que Deus nos dá. Se Deus nos dá alguma coisa, nós temos que dar para alguém. Amém? E nós temos que ser a semelhança de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá. Primeiro, Ele nos dá a vida. Amém. 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 Você diz amém comigo? Amém. Está todo mundo vivo aí? Amém? Ele nos dá a vida, né? Danilo hoje está mais feliz do que tudo, está dando mais um ano de vida. Né? Olha, você olha para o teu irmão e fala assim: olha, Deus te dá a vida. É muito interessante isso, irmãos. Anota aí a referência bíblica. Atos, capítulo 17, versículo 25. E Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Atos, capítulo 17, versículo 25. Glória a Jesus. E Gênesis, capítulo 2, versículo 7. São as referências bíblicas. Segundo, Ele, Deus, nos dá o crescimento. Amém? Deus nos dá o crescimento. Glória a Jesus. Fala com o teu irmão do lado dele. Deus te dá um crescimento. Viu? Você vai crescer, irmão. Fala com ele. Porque Deus vai te dar um crescimento. Amém? Ah, pastor, eu já passei dos 21, já parei de crescer. Já parou de crescer na estatura, mas você vai crescer. Crescer na vida social. Amém?
Aleluia. Vai ser bem sucedido. Glória a Jesus. É Deus quem te faz crescer. Anota a referência bíblica aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Amém? Anota aí na tua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Terceiro, Ele nos dá a força. Aleluia. Fala com todo mundo do lado. Deus te dá força. Aí fala com ele bem forte assim: eu tenho a força. Tem nada a ver com o He-Man, mas é Deus que te dá a força. Glória a Jesus. Referência bíblica para isso. Olha, Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Deus te dá a força. Amém? Outra referência bíblica, Isaías capítulo 40, versículo 29. Glória a Jesus. Aleluia. Ela quer pregar. Glória a Deus. Quarto lugar, Ele nos dá o mantimento. Amém, irmão? Você pode dizer amém comigo? Amém. Glória a Deus. Ele nos dá o mantimento. Lá em casa não falta nada. Glória a Jesus. Ele dá o mantimento. Deus sempre provê. Nem que seja um ovo instalado, mas Ele provê. Amém? Não falta nada lá em casa. A farinha da panela nunca acaba. O azeite da botija nunca acaba. Deus nos dá o mantimento. Amém? Glória a Deus. Referência bíblica. Salmo 136, versículo 25. É a referência bíblica para isso. Em quinto lugar, Ele nos dá a graça. Graça quer dizer favor imerecido. Deus nos dá a graça. Amém? Nós não merecemos muitas vezes, mas Deus está conosco, nos livrando, nos guardando, nos confortando, nos consolando. É graça de Deus, é o favor imerecido que nós recebemos de Deus. Referência bíblica para isso. Provérbios 3:34. Provérbios 3:34 e Salmo 84, versículo 11. Amém? Salmo 84, versículo 11. Anota aí. Eu quero aconselhar você que venha para o culto, traga uma caneta, traga um bloquinho, um caderninho para fazer as suas anotações. Depois em casa você confere na Bíblia. Amém? Tudo que vai sendo dito aqui para você memorizar, relembrar, né? E praticar, colocar em prática no seu dia a dia. É assim que funciona. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Em sexto lugar, Ele nos dá o sono. Amém. Isso, essa noite você vai ter um sono tranquilo. Fala para o seu irmão do lado aí. Porque Deus nos dá um sono. Amém? Glória a Jesus. Afasta de nós toda espécie de pesadelos. Você vai dormir tranquilo. Glória a Deus. A referência bíblica, olha, Salmo 127, versículo 2. E Jeremias, capítulo 31, versículo 26. Duas referências bíblicas para isso. Diz que Deus nos dá o sono. Amém? E em sétimo lugar, Ele nos dá a vitória. Quem vai dar um outro aleluia mais forte que a irmã Alba? Vamos lá. Isso. Ele nos dá a vitória. Glória a Deus. Isso é muito importante. A referência bíblica para isso é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Essa referência bíblica aí é maravilhosa. Amém? Glória a Jesus. Deus nos dá a vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. 7 coisas que Deus nos dá. Olha só, nós enumeramos aí 7 coisas que Deus nos dá. Amém? Por isso nós estamos falando que a melhor coisa é dar. Glória a Deus. Deus também gosta de dar. Aleluia. E nos aconselha dar. Amém? Glória a Jesus. Fala com o teu irmão do lado. Irmão, essa semana. Fala aí com ele. Essa semana, irmão. Dá. Glória a Jesus. Dá o quê? Dá amor, dá carinho, dá afeto. Dá uma série de coisas que é a semelhança de Deus que você pode dar para as pessoas que estão por aí afora. Amém, irmão? Glória a Jesus. Treina isso. Experimente, tá? Porque a melhor coisa é dar do que receber. Tem gente que fica muito alegre quando recebe alguma coisa, não é verdade? Recebe o pagamento,
sorriso vai de orelha a orelha. Recebe um presente no dia do aniversário, né, Danilo? Oh, glória! Maravilha de Deus, né? Gostoso demais quando se recebe um presente, não é verdade? Mas você fica muito feliz quando você recebe algo, né, irmãos? Mas a melhor coisa é você dar do que você receber. Amém? A alegria de quem está dando também é fantástica, é uma coisa tremenda. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Segundo, Ele nos dá todas as coisas, pois tudo lhe pertence. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Deus nos dá todas as coisas porque tudo pertence a Ele. Glória a Jesus. Amém? Deus nos dá tudo aquilo que lhe pedimos. Quem concorda com isso diz amém. Amém. Tudo que lhe pedimos. Referência bíblica, anota aí. João, capítulo 14, versículo 14. E Mateus, capítulo 7, versículo 7. Procura lá na Bíblia. Ele nos dá, glória a Jesus, tudo o que lhe pedimos. Tudo que nós pedimos, Ele nos dá. Amém? Glória a Jesus. Segundo, Ele nos dá mais do que pedimos. Que coisa maravilhosa. Fala amém comigo, amém. Amém. Ele nos dá mais do que Ele pedimos. Que coisa boa, que Deus bondoso é esse nosso, né? Mais do que nós lhe pedimos. Referência bíblica. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aleluia. Que garante isso, que Deus nos dá mais do que nós lhe pedimos. Aleluia. Que coisa gostosa, né? Você pede algo a Deus e aí Deus te dá muito mais. Eu tenho citado, né, o caso de Salomão lá, aleluia, em Crônicas 7, né, aleluia, que Deus deu aquilo que ele não pediu. Ele pediu sabedoria, Deus deu sabedoria, deu riqueza, deu prosperidade, deu governabilidade, Deus deu um monte de coisa a ele que ele não pediu. Mas Deus deu, porque o nosso Deus é assim, Ele dá, mesmo que você não peça, Ele dá além do que você pede, porque Ele sabe do que você precisa. Fala com o seu irmão, Deus sabe o que você precisa, irmão. Aleluia. Ele nos dá tudo, irmãos, tudo. Referência bíblica, Atos capítulo 17, versículo 25. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. E Romanos, capítulo 8, versículo 32, que nós vamos ler já já. Esse versículo de Romanos aí. Abra sua Bíblia em Romanos. Nós vamos ler. Amém? Glória a Jesus no capítulo 8. Jesus é a suprema dádiva de Deus, irmãos. Romanos, capítulo 5, versículo 8. E João, capítulo 15, versículo 13. É a referência. Jesus, Ele nos foi dado por Deus. Amém? Amém. Deus amou você. E aí deu Jesus, o único filho, para morrer na cruz por você. Amém? Para se entregar em sacrifício por você, para poder te dar a salvação. Glória a Deus. Jesus nos deu, Deus nos deu o seu bem maior, o seu bem mais precioso, Jesus Cristo, seu Filho. Amém? Para nos salvar. Que coisa gloriosa, que coisa esplêndida, irmãos. Nós devemos dar para Deus. O que nós devemos dar para Deus? O que nós devemos dar para Deus? Vamos abrir aí então Romanos 8:32. Vamos ler. Romanos 8:32. Agora eu falei certo, hein? Romanos capítulo 8, versículo 32. Diz aqui: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus nos dá todas as coisas. Amém? Repitam essa frase comigo. Deus nos dá todas as coisas. Agora fala no singular. Deus me dá todas as coisas. Recebe aí, recebe, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te dá todas as coisas. Amém? Deus te dá todas as coisas. Está escrito aí no texto bíblico que nós acabamos de ler. Nós precisamos tão somente, irmãos, crer.
Amém? Glória a Jesus. E o que nós devemos dar para Deus? Nós devemos dar glórias a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Referência bíblica. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Romanos capítulo 4, versículo 20. Apocalipse 14, 7. Romanos 4, 20. Devemos dar graças a Deus. Diga, graças a Deus. Graças a Deus. Rendendo hoje ações de graças a Deus pelo aniversário do Davi. É graças a Deus. Aleluia. Gratidão é a memória do coração, irmãos. Aleluia. Guarda essa frase aí. Gratidão é a memória do coração. Fala comigo. Gratidão é a memória do coração. Amém? Referência bíblica. Efésios capítulo 5, versículo 20. Colossenses 3, 17. Filipenses 4, 6. E 1 Crônica 16, 34. Repetindo. Efésios 5, 20. Colossenses 3, 17. Filipenses 4, 6. E 1 Crônica 16, 34. Você anotou? Glória a Deus. Devemos dar-nos a Deus. Nossa vitória começa quando tudo perante o Senhor estiver. Amém? Canta comigo. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Coloca a sua vida nas mãos de Deus, amém? Você precisa se dar para Deus, amém? Fala com seu irmão, se dá para Deus. Deus está querendo você, fala aí. Fala, Deus está te querendo já. Deus está com pressa e está te querendo. Glória a Deus. Quando tudo você colocar diante do altar de Deus, Ele vem com provisão sobre a sua vida. Glória a Deus. Vem com provisão. Deposite a sua vida nas mãos do Senhor. Diga assim, olha, eu vou dedicar a minha vida a Deus. Aleluia. Quando você dedica a sua vida a Deus, Deus entra no controle da sua vida e opera maravilha. Glória a Jesus. Então nós devemos dar tudo para Deus, porque a nossa vitória começa quando a gente coloca tudo diante do seu altar. Glória a Deus. Aleluia. Segundo, devemos dar para a obra de Deus. Amém? Devemos dar para a obra de Deus. Glória a Jesus. Nós somos participantes de uma nova família. Devemos estar comprometidos com essa nova família. Primeiro, nós devemos dar o nosso tempo. Amém? Amém. Amém. Vamos dizer junto com a irmã Conceição, amém? Amém. Isso. Devemos dar o nosso tempo para Deus. Pastor, quase que eu não tenho tempo nenhum. Você, mas dá para Deus um pouco do seu tempo, que nenhum que você tem, porque nós temos que dar o nosso tempo para Deus. Deus quer o nosso tempo. Deus requer de nós um tempo para Ele. Aleluia. A gente fica dedicando todo o tempo para os nossos afazeres, para a nossa vida social, para o nosso dia a dia. A gente tem que tirar um tempo para Deus. Amém? Glória a Jesus. Mas eu quero informar mais uma coisa. Deus não quer o seu tempo de sobra. Deus quer o melhor do seu tempo. Amém? Aleluia. Deus quer o melhor do seu tempo. Então nós temos que dar tempo para Deus. Efésios capítulo 5, versículo 16. Anota aí. Efésios 5, 16. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, 10. João 9, 4. João 9, 4. Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24. E Salmo 90, versículo 12. São as referências bíblicas.
Devemos dar para Deus outra coisa, o nosso talento. Amém. E falou. Devemos dar para Deus o nosso talento. Olha para o teu irmão do lado e fala para ele assim: irmão, você tem talento. Dá para Deus. Você tem talento, irmão. Dá para Deus. Amém? Não enterra o seu talento, não. Você precisa dar o seu talento para Deus. Amém, irmãos? Precisa dar. Porque Deus tem algo de especial para você. Referência bíblica. Mateus 25, versículo 14 ao 30. Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4, 10. Eclesiastes 12, do 1 ao 7. Amém? Eclesiastes 12, do versículo 1 ao versículo 7. Nós temos que dar o nosso talento para Deus. Amém? Porque Ele quer o nosso talento. Além de querer o nosso tempo, Ele também quer o nosso talento. Amém? Glória a Jesus. Devemos dar, aleluia, para Deus o nosso dinheiro. Pastor, que problema sério. Mas nós temos que dar. Aleluia. Quando nós damos, aí nós abençoamos a obra de Deus. E aí nós conseguimos conviver com certas coisas que Deus dá para a gente. Como, por exemplo, está nessa noite calorenta, que lá fora está um calor tremendo, mas você está gozando e desfrutando de um refrigério aí para a tua alma, amém? Para o seu corpinho, amém? Está fresquinho aqui dentro, graças a Deus, né? Eu ainda não sinto tanta fresca assim, porque eu estou aqui na adrenalina, né? Estou na adrenalina e suo um pouquinho, fica aqui agitado e tal, né? Não dá para ficar fresquinho, mas todo mundo está aí fresquinho, eu tenho certeza disso, amém? Glória a Jesus, mas tudo isso tem um custo, né? E aí você precisa dar o seu dinheiro para Deus, amém? Referência bíblica, Salmo 24, versículo 1 e 2. Salmo 24, versículos 1 e 2. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. Deuteronômio 10, 14. Eclesiastes 5, 19. Está anotando aí? Eclesiastes 5, 19. E Ageu, capítulo 2, versículo 8. Glória a Jesus. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Ok? Glórias a Deus. Devemos dar para o povo de Deus. Aleluia. Ninguém disse amém agora? Ah, tá. Devemos dar para o povo de Deus. O quê? Primeiro, devemos dar-lhe o nosso